Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, vou agradecer o convite para a participação no evento, né? Acompanhei os palestrantes da tarde, né? Já pude ver que foram escolhidos a dedo, né? Foram debates bem interessantes. Então, espero trazer um pouco aí, né, para alimentar essas discussões sobre cidades sustentáveis, dentro do tema que eu me dedico, né, tanto na academia quanto na engenharia geral, que é o tema soluções baseadas na natureza, aplicadas a tratamento de águas, né? Então, aqui, dentro desse foco de adaptação, né, do sistema, trazendo soluções sanitárias para cidades sustentáveis. Então, não tem como falar, né? Eu gosto de sempre contextualizar as coisas, né, como professora que sou. Então, vou falar um pouquinho, né, de um contexto um pouco macro, né, para a gente chegar nas soluções sanitárias de fato. Então, sempre importante a gente olhar, né, sobre os efeitos da urbanização sobre o território, né, porque eles dizem muito sobre todos os problemas que a gente observa, e, com isso, né, faz com que a gente consiga enxergar melhor as soluções necessárias para enfrentar esses problemas. Então, quando a gente olha, né, a urbanização, a gente vê que ela mexe um pouco com as questões territoriais, né, e resulta em uma série de impactos nas bacias hidrográficas, né, já que a gente está falando de água, vamos trazer, né, esses termos importantes. Então, a gente observa, né, diminuição da infiltração das águas, e, com isso, né, todos os problemas relacionados à recarga de aquíferos, né, todos os problemas resultantes em termos de quantidade de água na bacia, resultando em inundações, né, todos os problemas relacionados às águas urbanas. A gente tem, né, uma maior produção de cargas poluentes, né, a água sendo transportada mais rapidamente pela bacia hidrográfica. E, com isso, né, a gente vai associando diversos dispositivos que fazem com que o sistema perda, né, sua resiliência natural. E, né, o resultado disso tudo a gente observa no nosso dia a dia nas cidades. Então, eu gosto muito dessa imagem, né, que é tirada num parque lá em São Paulo, que dá para observar bem, né, o choque que é, né, uma área urbanizada em contraste a uma área não urbanizada, né? Então, não dá para esperar, né, que toda essa modificação que é feita no território não resulte, né, todos esses impactos. Então, se a gente for olhar de forma, né, a agrupar esses impactos, a agrupar as questões relacionadas, né, às águas no ambiente urbano, a gente vai ver que a gente tem questões relacionadas à quantidade das águas, né, o quanto a gente altera o hidrograma da bacia hidrográfica, e, com isso, resulta em uma série de problemas. E a gente tem os problemas relacionados à qualidade das águas, né, por conta de todos os eventos de degradação que a gente acaba imputando no processo de urbanização. Então, né, a gente diz, quando a gente olha para uma bacia hidrográfica e ela não foi, né, aí não passou por um processo de intervenção, ela tem toda uma capacidade de armazenar as águas naturalmente na paisagem. Então, uma gota de água, né, que precipita sobre uma bacia hidrográfica não urbanizada, ela encontra diversas possibilidades para percorrer o território. Então, ela encontra folhas, né, pequenas depressões no solo, ela infiltra, ela escoa lentamente pela vegetação e por outros elementos naturais. Então, a gente fala, né, que o ecossistema está, né, completo e desempenhando todos os seus compartimentos para armazenar essas águas. E, além disso, né, o fato de existirem os elementos naturais fazem com que essa água seja tratada na paisagem. Então, né, a gente até estuda isso quando vê lá ciclo hidrológico, né, a capacidade que o ciclo hidrológico tem de reciclar a água. Então, isso acontece por conta de todos esses compartimentos na paisagem que vão desempenhando nessas funções ecossistêmicas. E, à medida que a gente urbaniza o território, o que a gente vê a gente perde, né, essa capacidade de armazenar água na paisagem. Então, a água que antes era interceptada por todos esses elementos naturais, ela passa a precipitar, né, sobre telhados, calhas, viário, e, com isso, vai sendo rapidamente carreada para os cursos d'água e carregando diversos contaminantes. E aí, né, as outras questões associadas à quantidade, né, porque a água deixa de infiltrar e passa a escoar rapidamente, aí a gente vem como resposta a isso, faz, né, estruturas hidráulicas para controlar essas águas, né, para lidar com as questões de inundação. A gente perdeu as questões do tratamento natural da paisagem, então, com isso, a gente vem em resposta, né, à poluição dos cursos d'água. E, com isso, a gente vai tentando lidar com isso dentro de uma lógica da engenharia cinza, colocando estações de tratamento, né? Então,
a gente vai saturando o sistema, né? E aí ele fica, né, não dá conta, e a gente observa essas deficiências por toda a cidade. Então, né, se a gente for olhar a evolução histórica, né, do que é o lidar com as águas nas cidades, a gente vai ver, né, uma lógica muito higienista, né, dentro da ótica da engenharia cinza, onde a gente está muito preocupado com a questão da quantidade da água, né? Então, a gente precisa de muita água para alimentar a cidade, com água potável, e, ao mesmo tempo, a gente precisa mandar a água rapidamente embora, porque ela é um estorvo, né? Ela gera alagamentos, os rios transbordam, né? Então, isso gera uma série de inconvenientes para a cidade. E a gente fala muito pouco de qualidade, né, nesse ponto. Então, o rio é meio que assim, depurador de carga poluente que a gente gera, e a gente não quer saber muito dessa carga poluente, então a gente manda ela muito rapidamente para frente. Só que, né, dentro de um contexto urbano, né, que se repete aí nos grandes centros urbanos brasileiros e no mundo, né, isso a gente não é privilegiado, né, com essas questões, são processos que a gente observa, né, em diversos centros urbanos, a gente, né, num primeiro momento, mandar tudo para frente rapidamente, não gerava tantas consequências negativas no primeiro momento, porque quem estava adiante estava longe, né? Então, o vizinho demorava para sentir o impacto, o rio tem uma capacidade grande de se recuperar, e tudo ia ficando esquecido. Aí, no segundo momento, a gente tem um cenário muito diferente, né? Crescimento urbano acelerado, a cidade se desenvolvendo e tudo se adensando, expandindo, né? Então, a gente vê muito essa imagem, né? Que é a mancha urbana na região metropolitana de São Paulo, né? Década de 30, muito contida na região central histórica e, né, hoje, uma grande área, abrangendo uma grande área. Então, não tem mais divisão, né, o que é uma cidade para outra. A gente tem toda uma conurbação, e mandar rapidamente para frente significa impactar nosso vizinho, né? E aí o vizinho começa a reclamar. Então, gera, né, problemas na gestão de recursos hídricos. Então, essa lógica não atende, né? Já não atendia, né? Não atende mais a responsabilização. Então, né, vamos ver isso em termos de espacialização na bacia, né, um sistema natural, o curso d'água com a sua zona ripária, fornecendo serviços ecossistêmicos. A gente muda isso na lógica da engenharia cinza, né, impermeabilizando o solo, construindo, né, redes, galerias subterrâneas para mandar essa água rapidamente para frente. Num segundo momento, né, vem também o sistema de esgotamento sanitário preenchendo ali, né, coletando os esgotos da casa que antes trafegavam pela superfície da bacia, então tentando tirar isso de contato com a população direta, né? Aí, no segundo momento, no terceiro momento, a gente vem com uma infraestrutura sanitária um pouquinho mais completa, fazendo coletor-tronco, coletando esses pequenos adensamentos e tentando levar isso para uma estação de tratamento de esgoto, mas ainda de forma muito deficitária e dentro da lógica da engenharia cinza, que é centralização, grandes estruturas, né, obras grandes. Então, a gente adiciona isso, grandes reservatórios, né, de água de chuva. Então, vejam a lógica, né, sempre tentando tapar os buracos, né, sem muito planejamento, sem pensar o território como um todo. Então, características desse tipo de sistema, né, o foco sempre no controle da quantidade, né, mandando sempre para frente. Então, a gente faz pouco ou nenhum tratamento das águas, né, o mínimo que é necessário. A gente ainda concentra os esforços em grandes estruturas, então, tratamento centralizado. Então, sistemas com baixa resiliência, baixa integração paisagística e estruturas unifuncionais, né, que, dentro da lógica da sustentabilidade, é totalmente oposto do que a gente quer. E aí, pensando, né, quando a gente olha isso nesses 4 eixos do saneamento, né, o como o rio, né, os cursos d'água sempre pagam essa conta, né, porque os rios têm que fornecer água para o abastecimento público, eles têm que diluir o esgoto e carregar ele para frente, né, ele recebe os resíduos sólidos urbanos que são gerados e mal gerenciados, e tem toda a sobrecarga do escoamento superficial, né. Então, ferramentas, né, o que a gente tem para lidar isso, pensando que, né, o sistema está evoluindo e tem que dar um passo adiante, né, para a gente ter sistemas mais sustentáveis. Então, a gente vê, né, quando a gente observa a literatura internacional, várias nomenclaturas, né, diversas abordagens, digamos assim, de como lidar com as águas no ambiente urbano. Então, a gente, né, já viu o termo cidade esponja,
drenagem sustentável, os LEEDs, SUDs, infraestrutura verde e azul, agora, né, muito se fala das soluções baseadas na natureza. Então, né, todas essas ferramentas, né, que eu estou chamando assim, são ferramentas que visam o manejo sustentável, né, das águas, e dentro de uma lógica da engenharia verde, né? Então, o nome é menos importante do que o fim, né? Então, no fim das contas, é isso, né? A gente pensar nas águas não só com focos, né, utilitaristas, não só com focos né, imediatistas, né, dentro de um viés mais integrado e provedor de serviços ecossistêmicos. Então, né, na construção de cidades sustentáveis, quando a gente pensa nas águas, né, o foco é a gente recuperar o armazenamento natural que tinha a paisagem. Obviamente, a gente não consegue fazer isso 100%, né? Então, vamos imaginar uma cidade, né, uma bacia hidrográfica que tinha o território 100% permeável, ou próximo disso, né? A gente não vai conseguir transformar uma cidade densamente ocupada nas características originais, mas a gente consegue, né, provocar isso, achar espaços no tecido urbano que possam ser convertidos e, com isso, a gente adicionar, né, mais capacidade de armazenamento. Além disso, né, recuperar o tratamento natural da paisagem, então, adicionando esses elementos, né, descentralizados, baseados na natureza, a gente, né, adiciona também capacidade de tratamento novamente à paisagem. A gente também vai precisar, né, de armazenar a água e tratar a água em grandes estruturas, porque não dá para resolver, né, problemas gerados por uma grande ocupação urbana com pequenas soluções, vai precisar também das grandes soluções, né, das grandes estruturas, mas, né, à medida que a gente, né, dilui esforços e adiciona outras estratégias, a gente aumenta a resiliência do sistema. Então, né, a gente olha para essas figuras de referência, né, dos outros países que estão investindo nessas ideias e já inveja, né, felizmente, a gente já tem a possibilidade de olhar para isso e querer fazer igual. Então, né, a gente tem as referências aí das cidades esponja, né, ou cidades verdes, né, enfim, o nome é menos importante, né, mas a ideia de que a gente pode modificar a paisagem urbana para que ela seja, né, mais permissiva ao natural. Então, né, dentro dessa lógica, né, quando a gente olha o espaço urbano pensando, né, numa perspectiva, né, de cidades sustentáveis, quando a gente pensa na questão das águas, né, pluviais, né, quais são os sistemas que vão atender nossas demandas, né, nossas expectativas dentro de um viés sustentável? São aqueles, né, que eles façam controle de quantidade e qualidade, não é só armazenar. Então, o piscinão não resolve o problema por completo, né? Ele resolve a questão do volume de água, mas não trata, não tem integração paisagística. Então, é isso, em grandes cidades vai precisar de reservatório. Não adianta a gente sonhar que dá para eliminar. Mas será que não dá para fazer reservatórios melhores, né? Não dá para fazer um reservatório multifuncional? A gente tem que ter sistemas, né, que têm alta resiliência, porque a gente tem um contexto de mudanças climáticas que está imposto, não é mais uma questão de acredito, não acredito, né? Está aí, a gente está vivenciando isso, e é muito fácil vir aqui falar dele hoje, né, depois que a gente vivenciou, ano passado, todos os deslizamentos, esse ano, todos os desastres no Sul. Então, está bem fácil, nem preciso gastar muito tempo. Então, está aí, né? A gente precisa de sistemas resilientes, porque são eles que lidam bem com sobrecarga. Sistemas unifuncionais não são resilientes e falham. E, quando falham, a gente fica a ver navios, né? Então, a gente tem que adicionar estruturas que tenham elevada integração paisagística, né? Usem elementos verdes, porque a gente precisa de mais nas cidades, né? Não dá mais para pensar que tudo se resolve com cinza. Alta capacidade de fornecer serviços ecossistêmicos, né, uma premissa super importante, né, toda vez que a gente adiciona elementos verdes, a gente adiciona capacidade de fornecimento de serviços ecossistêmicos, né. O sistema fornece alimento, fornece regulação climática, fornece reciclagem da água, né, abrigo para a fauna e assim por diante. Então, isso que a gente precisa, né, enquanto solução para as águas. Então, sempre pensando em estruturas multifuncionais. Então, acho que o segredo é, vou escolher uma técnica para adotar na minha cidade, empreendimento, lote, o que ela faz? Só faz uma coisa? Então, não é uma boa técnica. Se a técnica só faz uma coisa, ela não é boa, né? Dentro da ótica da sustentabilidade, uma estrutura tem que fazer mais de uma coisa. Então, geralmente, as estruturas
estritamente cinzas, elas só fazem uma coisa, né? Não sou inimiga do cinza, acho, né, já deu para ver pela minha fala, sei que são estruturas necessárias, mas quando a gente alia coisas verdes ao cinza, a gente adiciona funções, isso é muito importante. Então, é isso, a cara de um sistema sustentável, focado em, né, lidar com águas pluviais, é isso, é um sistema que está difuso por toda a bacia, não é uma única estrutura, são várias estruturas pequenininhas, adicionadas a estruturas médias e grandes estruturas. E quando a gente pensa em saneamento, mesma coisa, né? É pensar que tem que ser um sistema que não fique só na conta da centralização, vai ter que lidar com sistemas descentralizados, porque o sistema centralizado não dá conta de resolver todas as questões sanitárias, principalmente em cidades que lidam com topografia muito acidentada, vai ser sempre áreas isoladas, com topografia muito difícil de acessar, né, núcleos distantes. Então, se a gente ficar só concentrado no centralizado, a gente não universaliza o serviço de coleta e tratamento de esgotos, né? A gente tem que ter sistemas resilientes, tem que integrar o paisagismo neles, né? Não tem como mais ter estruturas que não fazem isso. Alta capacidade de serviços ecossistêmicos, mesma coisa, né? E tratamento avançado das águas para propiciar reuso, né? Não dá mais para sistemas de esgotamento sanitário, fazendo em tratamento com ordem de eficiência de 60%, 70%. A gente precisa dar um passo além, né? Porque lá fora já estão se falando em compostos emergentes, né? Cafeína, hormônio, microplástico. Aqui a gente ainda está só vendo DBO e oxigênio dissolvido, né? Então, esse passo é importante. Então, terminar a infraestrutura sanitária, né, tem que colocar coletor-tronco em tudo, tem que ter rede em tudo. O que está isolado tem que receber sistema de tratamento descentralizado. O que dá para levar para as grandes infraestruturas que seja levado, mas que a gente conclua o sistema. Então, né, é isso, né, os sistemas antigos, quantidade, afastamento, água é perigo, restrição, vamos esconder, vamos enterrar. E a gente precisa mudar, né, esse conceito para controle de quantidade e qualidade, convivência com a água, e a água como oportunidade, e não mais como um sinônimo de perigo, né? Então, as águas têm uma capacidade imensa de, né, de prover uma série de coisas para a gente nas áreas urbanas, e principalmente serviços ecossistêmicos, né? Que é todo esse lequezinho aí, que eu não vou entrar em detalhes, porque a gente está com um tempo curto, né? Mas, né, os elementos naturais são promotores de serviços ecossistêmicos. Então, adicionar elementos naturais na paisagem é usufruir de tudo isso. Então, é isso, né? À medida que a gente entra com a engenharia verde, a engenharia leve, a gente vai adicionando os elementos naturais e vai crescendo o fornecimento do serviço. E aí tem várias estruturas, né, que dá para falar aqui como exemplo, né, em termos de águas pluviais, valas de infiltração, trincheiras, né, as biovaletas, que ganharam muito gosto aí dos arquitetos paisagistas, caixas filtros vegetadas, jardins de chuva, né, que também muito famosos, né, acho que, com certeza, são as células de biorretenção que mais estão sendo aí adotadas nos projetos urbanísticos, né, mas tantas outras, né, que, de forma geral, a gente pode chamar de células de biorretenção, né, as faixas filtro, bacias de retenção, bacias de detenção, bacias de infiltração, paredes verdes, telhados verdes. Então, assim, o leque é grande, né? A gente só precisa saber qual o desafio, quais as características do território, né, do meu solo, da topografia, para entender qual que tem mais aptidão para ser adotado. E, às vezes, vai ter que ser mais cinza, né? Nem sempre dá para ter vegetação. Então, não é por isso que não tem seu valor, né? Um filtro de areia lida muito bem com algumas questões de tratamento de água específicas, quando a gente pensa em fósforo, por exemplo, né? Tem situações que não dá para ter árvore por questões, né, urbanísticas, né? Não é só porque que não dá para ter verde que não dá para tratar de outras formas, né? Os pavimentos drenantes, né, que hoje a gente já tem toda uma normatização mais desenvolvida, né? E os wetlands construídos aplicados a águas de chuva, né? Ferramentas importantíssimas aí para tratamento das águas. E aí, quando a gente pensa, então, nas técnicas aplicadas a esgotamento sanitário, né, isso, não tem como a gente ter rios limpos sem universalizar a coleta e tratamento de esgoto, né, então tem que andar junto isso, né, coletar todo o esgoto, tratar todo o esgoto, e não basta tratar, tem que tratar com uma eficiência adequada para que a gente faça reuso dessa água tratada e reabasteça nossos mananciais, porque hoje a gente traz a água para a cidade de fora,
né, de outros mananciais, a gente transpõe bacias hidrográficas para dentro das cidades, e aí a gente devolve águas poluídas, né? Então, a conta não fecha. Aí a gente vê crise hídrica, sobrecarga dos sistemas. Então, né, à medida que a gente avança nisso, a gente realimenta esses mananciais que a gente está usando e consegue ter mais sustentabilidade do processo. E aí, né, na maioria das vezes, né, a gente tem bons resultados de tratamento avançado com os sistemas naturais, né? Então, vou trazer mais uma vez, né, os wetlands construídos, porque são ferramentas fantásticas para tratamento das águas residuárias. Então, faz tratamento tanto de efluente bruto, efluente doméstico bruto, industrial, né, rejeito de mineração, né? Os wetlands têm uma literatura consagrada como sistema de tratamento. Não é inovação, não é piloto, né, tem sistemas operando mundo afora, na Europa, nos Estados Unidos, há mais de 30 anos. Então, altas eficiências, tratamento, né, com acima de 90% de eficiência, e, né, é isso. Tem, né, várias vantagens. Não gera odor. Né? Se vocês tiverem a oportunidade de visitar um sistema de tratamento wetland bem operado, não tem cheiro. Né? Não sei, né? Em contrapartida, visitem também uma estação de tratamento de esgoto cinza. É um horror, né, o cheiro. Sem consumo de químicos, sem operação sistêmica de lodo, porque tem mineralização no substrato, e uma manutenção simplificada. Né? Além disso, elevada integração paisagística, serviços ecossistêmicos, respeito aos ODS, né? Só que tem uma questão, requer área. Então, não dá para pensar que eu vou instalar um grande wetland dentro de uma cidade super densa. Então, muito bem aplicado para pequenas cidades ou para refino de cidades densas, né? Porque a gente tem uma área requerida aí de 1 a 1,5 metro por habitante, né, para tratamento de efluente bruto. Mas, enfim, né, estruturas fantásticas, e aí tudo isso, né, graças à fitorremediação, que é, basicamente, né, a capacidade incrível que as plantas têm de ciclar a matéria. Então, assim, o que a gente chama de resíduo, elas chamam de comida, né, e graças a um processo evolucionário aí que está feito. Né, a gente só não precisa inventar nada, é só pegar a plantinha que já evoluiu milhares de anos e aproveitar o que ela já bem faz, que é pegar, né, macro e micronutriente no solo, na água, e construir corpo vegetal. Então, graças a essa grande tecnologia da natureza, a gente consegue fazer tudo isso. Né? Então, sistemas aí super adequados e validados e com eficiências elevadas para tratamento ou refino de estações cinzas. Né? Tem horas que não vai ter o que fazer, vai ter que ter um sistema cinza, porque a vazão é muito alta, não tem área disponível, então posso fazer um tratamento preliminar ali, né, primário, secundário, e fazer um refino com sistemas verdes. E é isso. Né? E lembrando, né, estou papagaiando isso em todas as palestras que eu faço, é o novo marco do saneamento, diz lá no seu artigo 43, que, enquanto a gente não universalizar esgoto, os municípios, agências, etc., precisam tratar a vazão de base dos rios. Então, o que isso significa? Muitos municípios não conseguem, né, universalizar a curto prazo coleta e tratamento. Então, o rio está poluído lá. Isso significa que vai ficar poluído até ter rede em tudo, ter coleta e tratamento. O novo marco diz que não, que se não tem universalização a curto prazo, que o município tem que captar a água do rio, a vazão de base, que é aquela vazão natural do rio, e tratar. Não vejo as pessoas falando disso, então estou trazendo aqui para vocês propagarem a palavra também. Tá bem? Obrigada. Eu sei que a gente talvez não tenha tempo aí para as perguntas, então fica meus contatos aí, quem quiser, fique à vontade. Bem, boa tarde, gente. Boa tarde a todos, a todas. Enorme prazer estar aqui com vocês hoje. Agradecer a Yara, né, o convite, a todas, né, da Associação de Engenheiras e Arquitetas. É um prazer para mim enorme, como engenheira civil, estar aqui hoje participando, né, desse debate tão importante. E muito interessante, eu tive a oportunidade de chegar cedo de Belo Horizonte e assistir o evento inteiro, né? E foi um momento muito importante, assim, né? Eu falo, quando a gente sai das nossas rotinas, que às vezes emburrecem a gente tem a oportunidade de pensar fora da caixinha e refletir sobre diversas coisas.
Eu, por óbvio, a partir da função que hoje, né, eu represento no governo do Estado de Minas Gerais, em que pese atualmente ser secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, sou servidora de carreira do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, trouxe uma apresentação um pouco no olhar de política pública, para a gente discutir, né, um pouco. Mas a reflexão que eu trago a partir de tudo que eu escutei aqui hoje, né, é uma reflexão muito simples e que todos vocês fazem e devem estar fazendo ao longo desse dia. As soluções estão postas. O que a gente precisa é vontade política e implementação. É isso. Simples assim, né? E vontade política também é uma coisa muito ampla, né? Porque, por óbvio, os governos e governantes têm suas limitações postas também. Me incomoda muito, assim, a gente espera grandes soluções e a gente não começa das pequenas soluções. Às vezes, a gente lida na política pública com um grande desafio e fala assim, mas eu não vou ter dinheiro para isso. Mas eu vou ter dinheiro para a primeira etapa agora, já planejando a segunda etapa, a terceira etapa. E, muitas vezes, eu não inicio a implementação de determinada ação ou política pública com essa desculpa de que, eu não tenho orçamento suficiente de 2 bi, 3 bi, ok, eu não tenho agora para executar em um ano, mas eu posso escalonar e executar em 3, 4, 5, 10 anos, né? Que é uma outra questão também que a gente precisa refletir, mas eu não vou ficar filosofando mais, que é, infelizmente, né, no Brasil, a descontinuidade de políticas públicas, né? A gente tem eleição aí esse ano municipal, as pessoas chegam, olham para trás, independente, se for opositor, está tudo errado, né? Isso é muito ruim, e não é assim que as políticas públicas, especialmente para a garantia da construção de uma cidade sustentável, ou de cidades sustentáveis, precisam ser feitas, porque não são políticas implementáveis em 4 anos, com resultados efetivos para a população em 4 anos. Nós vimos alguns exemplos aqui, inclusive a restauração aqui na cidade do Rio de Janeiro realizada, né? O programa de mutirão das árvores. Bem, esse é um tema absolutamente importante, né, a ser tratado, e aí até alguém falou aqui em algum momento sobre a questão federativa brasileira, né, e os municípios em que pese serem, no meu ponto de vista, a parte da federação mais importante, que é porque neles que a gente mora, eles são, de fato, os que têm menos condições, seja recursos humanos, recursos financeiros, para executar as políticas públicas sobre as suas responsabilidades. Porque nós estamos falando sobre saneamento aqui, saneamento é titularidade do município, né? Mas o Estado e a União precisam, de fato, apoiar o município para que ele consiga, né, avançar nessa política. E não apenas na nossa mesa, que o tema foco é saneamento, mas em tudo que foi apresentado aqui hoje no nosso grande tema, cidades sustentáveis. Eu vou falar um pouco sobre cada um daqueles temas que estão ali, né, o que temos trabalhado, um pouco da perspectiva do que a gente tem refletido no governo do Estado de Minas Gerais e o que nós estamos avançando, mas antes disso, um ponto que eu acho absolutamente importante, quando a gente pensa em qualquer política pública, na construção de cidades sustentáveis, pensando a questão do transporte, a questão do saneamento, a questão da energia, né, a questão da arborização urbana, a gente tem que ter base para priorização de ação, né? E a base para priorização de ação, ela necessariamente precisa ser técnica, porque senão não vai dar certo, né? Bem, e assim a gente tem feito, né, no governo do Estado de Minas Gerais. Nós implementamos há 2 anos atrás, até para a gente ver quais eram os municípios que mais precisavam de ajuda do Estado para avançar, um índice de desempenho ambiental municipal. E hoje a gente tem os nossos 853 municípios com uma categoria desse índice de desempenho. Esse índice é composto por diversos indicadores, tem 2 eixos, né, eu destaquei ali os que têm mais relação com o nosso tema da mesa, saneamento. Então, indicadores de planejamento e estrutura ambiental municipal, porque eu tenho que ter estrutura institucional boa no município para ele conseguir executar a política pública, né? Então, a gente tem ali existência de plano diretor, gestão integrada de resíduos sólidos, plano municipal de saneamento, plano diretor de drenagem, né? Ele tem que ter um plano, ele tem que saber para onde que ele vai, né, até para ele ir.
E, na outra perspectiva, também indicadores de eixo de execução, né? Percentual de população urbana atendida, seja com água, com esgoto, com resíduos, percentual de internações por doenças de veiculação hídrica, porque, né, cidades sustentáveis, sustentabilidade é um tema muito amplo que a gente leva para o meio ambiente, mas que ele tem uma relação com todas as políticas públicas setoriais, né, como nós vimos aqui. Existência de coleta seletiva, tipologia de destinação de resíduos sólidos urbanos, existência de serviços de drenagem municipal. Então, com esses indicadores em duas estruturas, uma estrutura de execução e uma estrutura institucional, nós classificamos 853 municípios do estado de Minas Gerais, para definir a nossa prioridade de ação junto com os municípios, né? Quais municípios precisam mais de ajuda do estado? Porque a gente publica anualmente esse índice e a gente compara qual foi a ação que o estado fez ou que o município fez, qual é a condição de mudança dele dentro da classificação do índice de desempenho ambiental. Bem, eu vou um pouco mais rápido para o nosso tempo. O outro, né, que a gente tem trabalhado fortemente, né, porque o tema, a agenda do clima virou um tema muito central, né, nas agendas ambientais no mundo e também no Brasil, nós criamos, e aí foi uma parceria inclusive com o governo francês, um índice mineiro de vulnerabilidade climática. Então, temos ali 3 componentes desse índice: sensibilidade, capacidade de adaptação, impacto e exposição, e também classificamos os 853 municípios do estado de Minas Gerais, né? Então, a gente começa a cruzar essas informações para definir prioridade de apoio a municípios. E daqui a pouco eu vou falar sobre as ações de apoio que a gente tem feito. Nós estamos concluindo agora. Eu tive a honra de fazer meu doutorado aqui no Rio de Janeiro, na COP, e o resultado do meu doutorado foi a proposição de um índice de segurança hídrica com foco em abastecimento público. Nós estamos fechando agora, né, a espacialização também desse índice para o estado de Minas Gerais, que será uma camada a mais. A gente tem uma plataforma de dados espaciais, chama IDS-ZEMA, depois, quem tiver interesse pode entrar lá e navegar, tem muitos dados interessantes. E o índice de segurança hídrica que a gente publica ainda esse ano, a gente está só, como eu disse, fazendo uma análise de consistência dos dados para colocar ele público, será mais um para nos ajudar, né, nessa priorização. Eu fiz uma pausa para falar sobre o índice de segurança hídrica, abastecimento público, por quê? Apesar dele não estar na apresentação. Nós estamos falando aqui, né, em saneamento em 4 componentes. Água e esgoto, que são as que ficam mais na nossa cabeça no dia a dia. Drenagem, ainda muito pouco olhada pelo poder público, de maneira geral, né? Ele só vem a público quando a gente tem problema, como Rio Grande do Sul, etc. Daqui a pouco ninguém volta a repensar. E resíduos sólidos. Mas a Juliana me inspirou muito, por isso eu quis fazer esse parênteses aqui, porque no nosso índice de segurança hídrica e abastecimento público, um dos indicadores é a cobertura vegetal da bacia hidrográfica, onde está o manancial de abastecimento. Foi perguntado para vocês hoje se vocês sabiam de onde que vinha a água que vocês bebem aqui. Alguns falam do Guandu, não é do Guandu, é uma parte do Guandu, é do Paraíba do Sul. Eu fui presidente do Comitê do Paraíba do Sul. Se a gente perguntar para São Paulo, a mesma coisa, é uma transposição do sistema Cantareira, que fica na divisa com Minas Gerais. Então, as grandes metrópoles, elas estão transpondo cada dia mais águas longe do seu território, problemas de qualidade da água que a gente gerou nas nossas cidades. Só que, se a gente pensa na engenharia convencional, pura e simplesmente, eu tinha um chefe que era engenheiro florestal, foi secretário de Estado também, uma pessoa que eu admiro muito, ele falava para mim assim: minha filha, o problema de vocês, engenheiros civis, é porque vocês acham que a água nasce no reservatório. A água nasce na nascente. Nunca se esqueça disso. E é isso, né? Então, quando a gente soltar o nosso índice de segurança hídrica, o prefeito precisa saber que ele não precisa tratar o ponto de captação dele, não. Ele precisa recuperar a área da bacia hidrográfica que culmina na qualidade e na quantidade de água que está naquele ponto, né? Então, a gente precisa criar essas informações para apoiar os municípios a resolver o problema de maneira correta e não resolver o sintoma do problema. Porque, muitas vezes, a gente não vai na causa, a gente vai no sintoma. Lagoa da Pampulha, na minha cidade, gente. É um exemplo.
Todo dia tem gente lá tirando macrófita, tirando tanto de trem. Né? Pergunta se está resolvendo o problema. Não está resolvendo o problema. Né? Então, a água não nasce no reservatório e a gente precisa aprofundar tecnicamente, por isso a engenharia é tão importante para a gente ter soluções. Aqui é um outro exemplo, mas eu quis trazer muito isso, assim, que a gente tem estabelecido prioridades de política pública em cima de dados técnicos. Né? A gente tem o monitor de seca, que também, né, trabalhando os diversos extremos hidrológicos, aí, como que a gente pode também apoiar os municípios, porque nós tivemos a crise hídrica do Sudeste brasileiro em 2014, né, para 2015, todo mundo assustou. Né, nunca faltou água aqui. Né, Belo Horizonte ainda é mais privilegiada do que Rio e São Paulo, porque a gente ainda se abastece das bacias hidrográficas que nós estamos, que é a Bacia do Velhas e do Paraupeba. Mas a gente teve uma condição crítica do de alguns dos nossos reservatórios. Buscamos uma solução no Rio Paraupeba para aumentar a diversidade de fonte de abastecimento de água. 4 anos depois, rompeu a barragem no Paraupeba, a 19 quilômetros do ponto de captação, que a gente tinha implementado como uma nova fonte para garantir a segurança hídrica de Belo Horizonte. Né? Mas a gente tem que, né, ter esses elementos que nos ajudam a priorizar, a entender tecnicamente onde que está o problema para a gente ir, de fato, na solução dos problemas. Bem, e aí eu trouxe um pouco do que nós estamos fazendo, né, com esse olhar de cidades sustentáveis. Eu, como sempre, tenho muita angústia em avançar rápido, mas também tenho me segurado, sabendo que a política pública tem o seu tempo, né? Temos resultados importantes, mas ainda longe da condição de atendimento que a gente precisa em termos de política pública. Bem, a gente tem feito agora, junto com os municípios, também em parceria com o governo francês, a partir do Índice de Vulnerabilidade a Mudanças Climáticas, um trabalho que chama Plataforma Clima Gerais, de apoio aos municípios para a elaboração do seu plano de mitigação e, especialmente, de adaptação à mudança do clima. O vice-governador nosso, ele fala uma coisa interessante, fala, gente, nós não estamos discutindo voltar para trás, quando a gente pensa em mudança climática. Então, o que está acontecendo hoje vai continuar acontecendo. O que nós estamos discutindo hoje na política de mudança climática é não deixar piorar, é não aquecer 1,5 graus. Mas o que nós estamos vivendo hoje, nós temos que melhorar nossa capacidade de adaptação. Né? E isso é com engenharia, né? Isso é com técnica. Então, nós estamos apoiando os municípios, né? Estamos fazendo esse trabalho com eles nas diversas temáticas, mas com foco muito grande na adaptação. Vou deixar aqui também, né, a apresentação disponível. A gente priorizou os municípios que têm o maior índice de vulnerabilidade à mudança do clima naquele índice que eu apresentei. Nós estamos fazendo esse trabalho, né, de oficina com os municípios, estamos ajudando ele a elaborar e depois vamos fornecer aos municípios uma plataforma de acompanhamento da execução do plano que vai ser elaborado, porque esse é um outro problema do ponto de vista, né, de política pública. Não adianta ter um plano, alguém falou de plano obsoleto, que não é obsoleto, que tem que ser implementado, a gente precisa ter plano e implementar os planos. Né? Então, a gente também vai prover aos municípios uma ferramenta de acompanhamento da implementação desses planos municipais de mudança climática, focados especialmente no processo de adaptação. Bem, um outro tema que também já foi falado aqui, e que, por óbvio, ele tem uma relação direta com o tema saneamento também, a gente fala de pagamento por serviços ambientais, eu gosto de falar instrumentos econômicos ambientais. Porque a gente fala pagamento por serviços ambientais, a gente tem muito olhar em restauração florestal, que é absolutamente importante. É absolutamente importante. Mas instrumentos econômicos ambientais é muito mais do que isso. Alguém tangenciou aqui também, numa fala anterior, sobre IPTU verde, não usou essa palavra, né, mas falou sobre incentivos no IPTU. Porque a questão econômica está posta, gente. A pessoa vai investir a mais do que a outra. Ela espera um benefício em relação a isso, porque é um custo. Né? Por que a geração de energia descentralizada fotovoltaica deu certo no país? Porque as pessoas fizeram conta e viram que o payback era muito rápido em relação ao que elas pagam de conta de luz hoje em dia.
Então, quando a gente fala em instrumentos econômicos ambientais ou pagamento de serviços ambientais, a gente está falando isso. A gente está falando em IPTU verde, que as cidades podem e devem fazer, algumas com resultados já muito efetivos, porque o prefeito, às vezes, fala assim, mas eu estou renunciando receita. Eu falei, vamos fazer conta. Eu fui na Câmara Municipal de Belo Horizonte discutir IPTU verde. Vamos fazer conta. O que você perde todo ano por causa das enchentes urbanas? Se você der um desconto no IPTU para, por exemplo, ter armazenamento de água de chuva em residências uni- e multifamiliares, que não é só para resolver um problema de drenagem, é multifunção, né, Juliana? Porque eu posso usar aquela água também e reduzir o meu impacto, a minha pressão sobre a água tratada, usar para fins não potáveis. Como que isso é muito mais barato do que o que você vai receber ou pagar quando tem desastres ou quando tem perdas físicas no município por problemas como esse. Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo também, que é importante a gente lembrar, que tem relação direta com os municípios, é o ICMS ecológico. Vários estados têm ICMS ecológico implantado. Nós temos em Minas Gerais. E os nossos componentes de ICMS ecológico são 4 em Minas. Tratamento de esgoto, resíduos sólidos, destinação adequada de resíduos sólidos, unidade de conservação urbana, parque urbano, e estar um município na região de Mata Seca, que é uma formação florestal importante no bioma Caatinga que a gente tem no norte de Minas. Mas a gente tem que aumentar o percentual. Na hora que a gente vê a distribuição de ICMS ecológico em todos os estados, nós estamos discutindo isso em Minas, a média do estado é 5% dos estados. Minas Gerais hoje distribui 3,5%. Outras políticas públicas vão ter um impacto positivo a partir do aumento do ICMS ecológico, que vai ajudar o município a ter recursos para implementar as ações que ele precisa no município, a partir de avaliação de desempenho. Bem, a gente criou, então, um banco de dados de iniciativa de PSA, porque hoje a gente está trabalhando nesse processo de conhecimento, o que os municípios já estão fazendo. Nós vamos soltar ainda também esse ano o nosso programa de conversão de multas ambientais, onde metade do valor das multas ambientais irão para bancos de projeto, e PSA vai ser uma das nossas prioridades. Reuso, a Juliana também falou sobre reuso. Nós somos o 5º estado no Brasil, em 2020, a regulamentar reuso, e o reuso, óbvio, é muito importante, mas ainda é muito difícil, porque, infelizmente, a gente ainda vive na cultura da abundância da água no Brasil. Tirando nossos colegas do Nordeste, mas aqui na nossa região, a gente ainda vive na cultura da abundância. Poucas pessoas, com exceto a população mais carente, abriu a torneira e não viu água cair na sua vida, ou então em algumas regiões específicas. Só que a gente tem que planejar para o futuro. E o reuso, ele é tão importante como fonte alternativa de água, como redução dos custos de tratamento de esgoto. Eu tive a oportunidade de ir a Israel, conhecer o modelo deles de irrigação, e fui na estação de tratamento de esgoto de Tel Aviv. 100% do esgoto tratado lá sai numa adutora para ser usado em irrigação no deserto de Negev. E aí eu conversava com a engenheira que opera a ET, e tem tratamento primário e secundário. Enquanto lá na região metropolitana de Belo Horizonte, a gente fica discutindo a implementação de tratamento terciário, que custa muito caro, e não discute reuso. Ela falou, tratamento terciário para mim não interessa, porque nitrogênio e fósforo, nutriente, é insumo para a fertirrigação. Claro, a gente reduz custo para o município, da estação de tratamento de esgoto dele, e ainda dá uma oportunidade de renda, porque o esgoto tratado ele pode ser vendido. Se vocês entrarem no site da Sanasa, por exemplo, tem um valor da água de reuso. O projeto Marco Polo também, no estado de São Paulo, também tem um valor da água de reuso. Só que aí tem uma outra questão. Eu tenho uma grande amiga que é professora aqui da UESC, que trabalha muito com reuso, a gente até já publicou junta, que ela fala: nós temos que planejar as nossas estações de tratamento de esgoto com o olhar
do reuso, por causa da infraestrutura de entrega, porque ali é uma fonte de provimento, mas eu preciso de um consumidor. Não adianta eu colocar uma estação de tratamento de esgoto longe de um possível ou de um potencial utilizador daquela água de reuso. Eu tenho que colocar perto, porque o custo de infraestrutura vai inviabilizar o reuso, né? Então, hoje, no estado de Minas Gerais, a gente está elaborando um plano de segurança hídrica que a gente está fazendo essa análise. O que a gente já tem de estação de tratamento de esgoto, quais são as opções de uso ou reuso do esgoto tratado nas existentes, mas nos municípios que não têm estação de tratamento de esgoto, onde seria a locação ótima da estação de tratamento de esgoto para que ele já provenha, né, direto o seu cliente ali, né, um possível usuário de água. Bem, e a gente, por outro lado, né, nós estamos falando aqui muito de cidades, alguém falou rapidamente aqui também sobre, acho que foi energia, de agricultura, mas, do ponto de vista de uso da água, 60% da água é utilizada para irrigação, né? E eles são os maiores potenciais utilizadores para um reuso de esgoto tratado, sem tratamento terciário, né? Porque ainda vão economizar em fertilizantes. Bem, nós estamos trabalhando também fortemente, e esse é um tema que eu acho que é importante, que também foi tangenciado. Nós estamos falando de cidades sustentáveis. Quando a gente fala cidade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a cidade urbanizada, né? Mas a gente esquece que as cidades têm uma parte que é urbanizada, uma parte que é rural. E a parte que é rural é absolutamente negligenciada em termos de política pública, né? Nós precisamos pensar em saneamento rural. Juliana falou isso, assim, nós temos soluções diferentes. Não dá para pensar que a solução para uma cidade urbanizada é a mesma para núcleos populacionais que a gente tem em área rural, né? E a gente tem que buscar soluções próprias, né, em termos de engenharia de tratamento de esgoto, de abastecimento público para essas populações. Então, a gente tem feito aí, junto com o governo federal, é um programa do Ministério da Integração Nacional que a gente executa, o programa Água Doce. Eu falo que esse é um dos programas que a primeira entrega me deixou mais emocionada. No Estado, às vezes, a gente fica longe, né, da entrega prática da política pública, mas no dia que nós fomos lá entregar o primeiro sistema do programa Água Doce, assim, as pessoas nunca tiveram acesso à água, a não ser por caminhão-pipa na comunidade, né? Teve um outro local, e aí fala muito da questão de gênero, né, Yara, que a gente falava um pouco na hora do almoço. Um colega que trabalha comigo, conversando, uma mãe chegou perto dele e falou: vocês podiam ter chegado alguns anos atrás. E a filha sem pé. Aí ele falou assim: mas chegamos agora. Ela falou assim: porque talvez se vocês chegassem alguns anos atrás, minha filha não teria perdido o pé. Porque antes de ter esse sistema que vocês estão inaugurando aqui hoje, eu colocava ela no lombo do cavalo, criança, para buscar água a não sei quantos quilômetros de distância. Um dia o cavalo se assustou, ela caiu, o cavalo pisou em cima do pé dela, ela perdeu o pé. É uma questão de gênero posta, né? Então, esse é um programa muito bonito, né, de saneamento rural, de abastecimento público que a gente tem feito. São 69 comunidades no norte do estado, que é uma região de semiárido. Além disso, estamos trabalhando também nesse foco mais de rural, porque, né, onde o orçamento ainda dá, e é passo a passo, degrau a degrau, em tratamento de esgoto, em coleta de esgoto também em comunidades sensíveis, né, do ponto de vista ambiental. Então, trouxe alguns exemplos: acesso à água potável, compostos. Então, aqui, né, cisternas, só alguns exemplos que nós estamos fazendo, que são soluções aplicáveis a cada região, né? Bem, agora esse programa eu queria, para a gente garantir aí menos atraso no tempo, trazer aqui como um case, porque a gente tem muito orgulho de dizer que ele é um programa único no Brasil. O programa Bolsa Reciclagem é uma lei no estado de Minas Gerais de pagamento por serviço ambiental urbano aos catadores. A gente precisa implementar a coleta seletiva, né? Só que a gente tem um problema social a endereçar também, que são os catadores. Então, a partir dessa lei, a gente remunera as associações de catadores pela quantidade de resíduos que elas recolhem das ruas.
E aí tem um valor para plástico, tem um valor para papel, tem um valor para vidro, tem um valor para alumínio, e, ao final de cada 3 meses, a gente contabiliza e paga a associação. Óbvio que tem todo um trabalho de apoio, de formação das associações, de profissionalização, né, das associações. A gente só pode pagar mediante emissão de nota fiscal, então a gente qualifica, ajuda eles, né, a se organizarem. Paralelamente, a gente tem trabalhado com os consórcios na doação de equipamentos de coleta seletiva para os municípios, para a gente aumentar, né, porque para o catador ter uma boa eficiência no trabalho, a gente precisa ter coleta seletiva. Então, tem que apoiar a coleta seletiva, tem que apoiar a cadeia toda, tem que apoiar os catadores e a destinação final daquilo que não é reaproveitado, né? Bem, alguém falou do número de lixões no Brasil, nós temos ainda 250 em Minas Gerais, né, que é um desafio que nós temos pela frente. Então, esse é um programa que a gente tem muito orgulho, né? Eu falo que na pandemia, especialmente, né, nós tivemos uma situação muito crítica com os catadores e até destinamos recursos adicionais. Ano passado, a gente teve uma sobra de orçamento, demos 13º do programa, e é um programa muito bonito, né, que tem os pilares todos da sustentabilidade, né, o ambiental, o social e o econômico, ali só mostrando, né, que a gente está trabalhando e está crescendo muito em números de associação que a gente tem atendido com esse programa no estado de Minas Gerais. A gente, como eu disse, né, trabalha em toda a cadeia da gestão de resíduos sólidos, então a gente tem feito, né, diversos editais para doação aos municípios de equipamento para implementação de coleta seletiva. A gente está avançando no estado todo, muito feliz, e a gente sempre trabalha isso em conjunto, né, com a organização da associação. Os municípios do consórcio têm ou não associação? Se não tem, quem são os catadores? Vamos chamar os catadores, vamos organizar os catadores, porque aí os benefícios, né, serão diversos, pensando em toda a cadeia, volto a dizer, da gestão de resíduos. Bem, e o final da linha, né, porque a gente precisa também destinar resíduos sólidos de maneira adequada. Nós acreditamos muito no trabalho, né, de concessão do saneamento, de maneira geral, obviamente com as devidas regras de regulação posta. Eu falo que não é só regulação econômica, é regulação econômica e técnica, porque não adianta eu ter regulação econômica se eu não tenho desempenho, né, de resultado, melhoria de qualidade da água, abastecimento público de qualidade e destinação de resíduos sólidos. Então, nós somos o primeiro estado a fazer uma concessão para a gestão de resíduos sólidos em um consórcio público no Triângulo Mineiro. Estamos com outros em modelagem que estão ali apresentados, né, alguns em parceria com o governo federal e outros com recurso próprio. E falando em resíduos sólidos, queria também só destacar, a gente também só pensa em aterro sanitário, né, gente? A gente tem que repensar isso, né? A gente tem que abrir o olhar para a rota tecnológica. Pela minha fala, vocês já devem ver que eu sou uma defensora da reciclagem dos catadores. Mas tratamento térmico é importante, mas a gente não vai tratar aquilo que tem potencial de ser reciclado. A gente vai trabalhar, a gente regulamentou logística reversa esse ano no estado, estamos no processo de implementação, incluímos o catador no processo de logística reversa também. Agora, eu não posso falar que eu não tenho que proibir tratamento térmico. Isso eu sou contra e falo com isso. Não, gente, tratamento térmico é importante. Existem vários tipos. Mesmo porque tratamento térmico me resolve um outro problema. Geração de energia, né? Multifunções, assim como as ETs sustentáveis, que também podem ser sustentadas. Então, nesses editais de concessão, a gente sempre tem colocado, né, requisitos nessa linha de ampliação da rota tecnológica, para que aterro não seja a única solução, aproveitamento de gás para geração de energia e o olhar em toda a cadeia. Bem, esse é meu último slide. Algumas perspectivas, né, futuras que a gente tem pensado e que eu trago aqui para a nossa reflexão e discussão, porque tenho certeza, né, pelo que eu conheço das mulheres que organizaram esse evento, que esse evento não vai ser um simples evento, mas ele vai dar aí uma linha para a gente continuar uma discussão, uma troca muito importante, né? A universalização do saneamento, a gente não tem dúvida, mas sempre com esse olhar, né, de ampliação, de olhar tecnológico. Eu fui bolsista de iniciação científica do Programa de Pesquisa em Saneamento Básico, PROSAB, eu não sei se vocês conhecem, para mim foi
um dos grandes programas que nós tivemos no país. Depois, se vocês derem uma googada, vocês vão achar. E a gente estava desenvolvendo ali pesquisa para saneamento aplicado à realidade brasileira, né? Então, a gente tem que pensar em universalização, mas pensar, né, o que é possível dentro da nossa realidade. A adaptação das cidades aos eventos climáticos extremos, né? E quando a gente fala de saneamento, a gente está falando da questão do abastecimento público. Quando falta água, eu posso gerar um problema, e do excesso, né, nos sistemas de drenagem. Soluções que considerem melhor rota tecnológica para gerenciamento de resíduos, já falei sobre isso também. Soluções para o saneamento rural, né, com esse olhar de que o saneamento rural é diferente do saneamento urbano. Aumento do reuso da água, e aí eu também amplio a questão, né, de aproveitamento de água de chuva, que eu acho que é, especialmente em áreas urbanas mais densamente populadas, é fundamental. Falamos, né, aqui hoje sobre arborização, e a gente tem que lembrar do nosso Código Florestal brasileiro, né? A gente tem 853 municípios, 1 milhão de propriedades rurais com cadastro ambiental rural no estado de Minas Gerais. O cadastro ambiental rural era a primeira etapa, né, de implementação do Código Florestal, e a gente tem uma segunda etapa, que é o Programa de Regularização Ambiental das Propriedades Rurais, que é o PRA. E aí começa a restauração das áreas de preservação permanente e da reserva legal. Em Minas Gerais, a gente tem um potencial de restauração de 3,4 milhões de hectares, com a implementação do Código Florestal. E por que eu coloquei ali, né, a implementação do PRA como prioridade em bacias de manancial de abastecimento público? A gente precisa cuidar, né, das bacias hidrográficas, do território da bacia, que culmina no ponto de captação de água para as nossas cidades, senão os problemas virão, como já estão, né, por aí. Bem, e por fim, promover a produção de pesquisas científicas que contribuam para a geração de conhecimentos vinculados a novos paradigmas ambientais, né? Eu acredito muito nisso, além da minha função como gestora pública, servidora de carreira, eu também sou professora, e acho que toda política tem que ser baseada na boa ciência, né? E a gente tem sempre esse olhar de desenvolvimento junto com a ciência e tecnologia. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade.